Diego Maradona nasceu nas favelas de Buenos Aires, mas aos 21 anos já era conhecido como o melhor jogador de futebol do mundo. Ele se tornou o jogador mais caro da história quando assinou com o Barcelona. Levou o Napoli ao seu primeiro título da Série A e praticamente venceu sozinho a Copa do Mundo pela Argentina. Mas, apesar do legado que deixou, sua carreira foi uma batalha constante contra a indisciplina, as drogas e o álcool, o que o levou a sair do Barcelona, do Napoli e, eventualmente, da seleção argentina. Então, como tudo isso aconteceu? Como Diego Maradona se tornou o maior e também o jogador mais controverso de todos os tempos? Esta é a bela tragédia de Diego Maradona. Em 30 de outubro de 1960, Diego Armando Maradona nasceu e já começou a vida com uma mão muito desfavorável. Ele foi criado em Vila Fiorito, uma área extremamente pobre nos arredores de Buenos Aires, na Argentina. Diego foi o quinto filho da família Maradona, tendo 4 irmãs mais velhas, e depois dele, vieram 2 irmãos mais novos. Para piorar, essa casa com 7 crianças era sustentada por apenas um salário, o de seu pai, que trabalhava em uma fábrica química, enquanto sua mãe cuidava dos filhos. Dinheiro era algo que Diego praticamente não via durante a infância. Aos 3 anos de idade, algo aconteceu que mudaria para sempre o rumo da vida do garoto. Ele ganhou sua primeira bola de futebol. Foi ali que nasceu a obsessão. Diego começou a se apaixonar pelo jogo, passou a jogar pelo clube do seu bairro e aos 8 anos fez testes no Argentinos Juniors. Ele foi tão bem que os treinadores não acreditaram que ele tinha apenas 8 anos e pediram que levasse o passaporte para provar que não estava mentindo. Depois disso, os técnicos da base perceberam que tinham uma joia nas mãos e decidiram se dedicar a treiná-lo para se tornar o melhor jogador possível. Mesmo tão jovem, já era claro que Maradona tinha magia nos pés. Conforme Diego crescia, os olhares sobre ele aumentavam. Ele se tornou uma celebridade local, liderando sua equipe de base a mais de 140 vitórias consecutivas. Era tão bom que, aos 12 anos, o time profissional o chamava para fazer embaixadinhas e dribles no intervalo dos jogos, deixando os torcedores hipnotizados. Ficava cada vez mais claro que Diego estava no caminho do topo do futebol e que escaparia da pobreza em que nasceu. Aos 15 anos, tornou-se o jogador mais jovem a atuar na primeira divisão argentina, tornando-se oficialmente um jogador profissional apenas 10 dias antes de completar 16 anos. Maradona fez sua estreia pelo Argentinos Juniors, usando a camisa 16. Poucos minutos depois de entrar em campo, deu um drible humilhante ao passar a bola entre as pernas de Juan Domingo Cabrera, um símbolo da grandeza que o mundo veria ao longo de sua carreira. Após a partida, Maradona disse que sentiu o céu em suas mãos. A partir dali, tudo só melhorou. Ele passou a ser chamado de El Pibe de Ouro, o garoto de ouro. Menos de um ano depois da estreia profissional, foi convocado para a seleção argentina e fez sua estreia aos 16 anos. Para comparação, Lionel Messi tinha 18 anos quando estreou pela Argentina. Apesar de evoluir cada vez mais, Maradona não foi convocado para a Copa do Mundo de 1978, que a Argentina acabaria vencendo. Isso deixou Diego com sentimentos de raiva e frustração, mas ele usou isso como combustível para trabalhar ainda mais duro. Nos anos seguintes, construiu uma grande história no Argentinos Juniors, onde disputou 167 partidas e marcou 115 gols. Mesmo com todo o brilho individual, não conquistou títulos pelo clube. Isso estava prestes a mudar. Os maiores clubes da Argentina queriam contratar o astro de 20 anos. Maradona podia escolher entre o River Plate, que dominava o futebol argentino, e o Boca Juniors, que vivia um momento difícil. Como seria comum em sua carreira, Diego preferiu o desafio e escolheu o Boca Juniors, clube para o qual torcia desde criança, em uma transferência de 4 milhões de dólares. Ele marcou 2 gols na estreia e manteve o ritmo durante a temporada, anotando 28 gols em 40 jogos e levando o Boca ao título do campeonato. Maradona finalmente conquistava o futebol argentino e estava pronto para conquistar o mundo. O verão seguinte trouxe uma Copa do Mundo, e dessa vez ele foi convocado, visto como o homem capaz de levar a Argentina à glória. No entanto, o torneio terminaria em lágrimas e com um cartão vermelho doloroso. A história de Maradona é uma das maiores montanhas russas já vistas no futebol, e estava prestes a ficar ainda mais intensa. A Copa do Mundo de 1982, disputada na Espanha, alimentava os rumores de sua transferência para o Barcelona. Maradona jogou todas as partidas do torneio e foi constantemente alvo de marcações duras para neutralizá-lo, sofrendo muitas faltas, o que o deixou extremamente frustrado.
A Argentina perdeu para a Bélgica na estreia, venceu a Hungria com 2 gols de Diego, bateu El Salvador e avançou. Na segunda fase, perdeu para a Itália e tudo se decidiu contra o Brasil. Uma seleção fortíssima liderada por Zico. Perdendo por 3-0, Diego perdeu a cabeça e aos 86 minutos retaliou Batista, sendo expulso. Assim terminava sua primeira Copa do Mundo. Após esse fracasso, Maradona não voltou à Argentina. Ele foi anunciado como novo jogador do Barcelona por uma taxa recorde de 5 milhões de libras. Aos 21 anos, estava pronto para dominar La Liga. Porém, logo em sua primeira temporada, contraiu hepatite e ficou afastado por 3 meses. Mesmo assim, voltou e protagonizou uma das atuações mais icônicas da história do El Clásico, marcando um golaço que fez até a torcida do Real Madrid aplaudir um jogador do Barcelona, algo raríssimo. Maradona ajudou o Barcelona a conquistar a Copa do Rei e terminou a temporada com 23 gols em 35 jogos. No entanto, em sua segunda temporada, sofreu uma entrada violentíssima de Andoni Goicoechea, conhecido como o açougueiro de Bilbao, que quebrou seu tornozelo. Após meses de recuperação, voltou, mas disputou apenas 23 jogos. A temporada culminou em uma final da Copa do Rei contra o Athletic Bilbao, marcada por provocações, insultos raciais e uma briga generalizada após o apito final. Maradona perdeu o controle, agrediu adversários e o caos tomou conta do estádio, com dezenas de feridos. Aquilo marcou o fim de sua passagem pela Espanha. Em 5 de julho de 1984, Maradona se transferiu para o Napoli por outro valor recorde. O clube era pequeno, nunca havia vencido o campeonato italiano e lutava contra o rebaixamento, mas Diego viu em Nápoles uma cidade parecida com sua própria origem, pobre, apaixonada e marginalizada. Ele disse que queria ser o ídolo das crianças pobres de Nápoles, assim como ele foi em Buenos Aires. A conexão foi imediata. Na sua chegada, foi recebido por 75 mil torcedores em um estádio lotado. Maradona transformou o Napoli. Levou o time do fundo da tabela ao respeito nacional, depois ao 3º lugar, até conquistar o histórico título italiano de 1986-87, o primeiro da história do clube, além da Copa da Itália. Em 1989, venceu a Copa da UEFA e em 1990 conquistou mais um título da Série A. Esses anos são considerados o auge de sua carreira, com gols e jogadas lendárias. Em 1986, Maradona também viveu sua maior glória com a seleção argentina. Na Copa do Mundo do México, protagonizou uma das maiores atuações individuais da história. Contra a Inglaterra, marcou o gol da mão de Deus e, minutos depois, o gol do século. Conduziu a Argentina ao título, sendo capitão, artilheiro moral e herói nacional. Mas a partir dos anos 90, sua vida entrou em espiral. Envolvido com drogas, festas e polêmicas, perdeu o apoio da imprensa e do Napoli. Em 1991, foi pego em um exame antidoping e suspenso por 15 meses, encerrando sua passagem pelo clube. Maradona ainda tentou continuar a carreira, passou por Sevilha, Newell's Old Boys e voltou ao Boca Juniors. Em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, foi novamente pego no antidoping e banido do torneio, fazendo ali seu último jogo pela seleção argentina. Ele se aposentou em 1997. Depois disso, foi homenageado de inúmeras formas. O Napoli aposentou a camisa 10, o estádio do clube foi rebatizado com seu nome, e ele foi eleito jogador do século. Em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, Diego Armando Maradona morreu em Buenos Aires, vítima de uma parada cardíaca. O mundo do futebol perdeu naquele dia um de seus maiores gênios. Um jogador eterno, amado, odiado, idolatrado, mas impossível de ser esquecido. Diego Maradona viverá para sempre no coração dos fãs de futebol. Ele é eterno.